A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre a boboreira. Que planta que é essa? Que está descrita lá no livro de Jonas, capítulo 4, do versículo 5 ao 11. A boboreira, na tradução em hebraico, que é Kikaion, descrita em Jonas, é uma planta que cresceu durante uma noite para abrigar a cabeça de Jonas contra os ardores do sol de Nínive, onde seu crescimento foi rápido, e que Deus enviou, no dia seguinte, Deus enviou um bicho que roeu as raízes da planta e ela secou e morreu após passar um dia. Na tradução dos 70, os 70 escritores da Bíblia, do Antigo Testamento, feito em Alexandria, entre 250 a 100 anos antes de Cristo, que foram traduzidas por 72 sábios judeus, diz a tradução da palavra em hebraico, em grego, que a boboreira em grego significa cucurmita, bepo, tipo da família dos curcumitadees. É natural da Astracã, na costa noroeste do Mar Cáspio. É provavelmente uma introdução, foi provavelmente introduzido lá em Nínive, antes de Jonas ir até lá. Porém, o vocabulário hebraico, Kikaion, grego, é muito semelhante ao grego egípcio, que é Kiki, que significa Palma Christi ou Mamona. O nome científico é Ricinus communis. Não tem a forma da palmeira, mas pode crescer a altura de 2 a 3 metros de altura. Em poucos dias, seu caule tem a cor avermelhada e os frutos têm um pó branco, de cor pérola. As folhas são arredondadas, da boboreira, são palmadas, as flores são racímas. O invólucro das sementes tem 3 compartimentos, cada um deles tem 2 células e cada célula tem uma semente. Esta planta cultivada no sul da Ásia, no Egito, é natural, na Ásia e no Egito, é natural da Índia. Se assemelha muito à mamona que tem aqui nas Américas do Sul, onde se extrai o óleo de rícino. Esta descrição fornecida na Bíblia se refere a uma planta cabaceira que cresce rapidamente e tem folhas largas, como das palmeiras. Se era esta a planta que abrigou a cabeça de Jonas, o seu crescimento foi mirabuloso, foi divino. Está lá em Jonas, nós já falamos do capítulo 5, capítulo 4, versículo 5 ao 11. Então essa planta, ela se assemelha à nossa mamona, o nosso pé de mamona. Muitos já viram o pé de mamona, ele cresce muito rápido, e é de onde se extrai o óleo de rícino. Mas por que aconteceu isso? Veja bem, Jonas, vamos falar no texto aqui, vamos conversar no texto bíblico, no capítulo 4, no versículo 5 em diante, diz assim: Então Jonas saiu da cidade e assentou-se à entrada da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria na cidade. Então Jonas foi ver o que aconteceu naquela cidade, porque Deus pediu para ele, quando o peixe depositou ele lá na praia, aqui fala vomitou, na praia, aí Deus falou para ele ir para Nínive, que ficava mais ou menos a 3 dias de viagem, uma base de 96 quilômetros, porque a viagem de um dia naquela época, o caminho de um dia era de mais ou menos 32 quilômetros. E quando ele chegou lá, ele falou para os ninivitas que em 40 dias Deus julgaria aquela cidade. E os ninivitas acreditaram em Deus e se cobriram, fizeram um jejum e se cobriram de panos de sacos, do maior até o menor.
E o rei de Nínive fez com que eles fizessem um jejum, tanto homens como animais, né? E também fizessem o que? Cobrisse os homens e os animais com panos de saco, né? Que representava a humilhação. Então veja que Deus viu o que os ninivitas fizeram e Deus agradou com eles, né? E salvou eles. E Jonas, quando saiu, ficou lá, parou num lugar, né, perto da cidade, lá no monte, e ficou olhando para ver o que Deus ia fazer, desconfiado que Deus não ia fazer nada, né? Você vê que Jonas, ele fez a profecia, falou para o povo de os ninivitas, e eles aceitaram, mas ele mesmo não creu no que ele fez. Continuando no versículo 16, diz assim: e fez o Senhor Deus crescer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar o seu fado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. No 8. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. Ele desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então veja bem, Jonas não estava acreditando em Deus, né? Ele fala: melhor morrer, como muitas pessoas hoje, né? Quando vê que a coisa não acontece, fica ali esperando, recebe a profecia e fica ali esperando. Como demora às vezes para acontecer a profecia, a pessoa desiste, né? Então ela quer morrer espiritualmente, porque ela desiste daquilo que o profeta declarou para ele, né? Mas no versículo 9 diz assim: então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim se enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me convade a ponto de desejar a morte. Quer dizer, ele achou, está tão calor, tão quente, que ele falou: é melhor morrer, né, do que ficar ali por causa da aboboreira. É melhor morrer, porque ela morreu, eu também vou morrer com esse sol escaldante. Então veja bem que no 10 ele diz: e disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, no qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que em sua noite cresceu e em outra noite padeceu. Então veja bem, Jonas estava preocupado com a aboboreira, não com o povo de Nínive, que estava sendo salvo, né? Ele estava querendo o que servia para ele e não para os outros. É como muita gente, né? Só quer ser para si só. Para os outros não quer saber de nada. Mas, continuando no 11 aqui, para finalizar, né? E não hei eu ter compaixão da grande cidade de Nínive. Veja, Deus falou: não tive compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens. Veja bem, Jonas estava preocupado com uma aboboreira, mas Deus estava preocupado com 120 mil homens, né? Porque não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Então, veja bem, aqueles homens não sabiam se aquilo ia, né, se Deus ia ter compaixão deles ou não, mas eles fizeram o jejum de 40 dias, fizeram ali ainda fizeram o jejum com pano de sacos, tanto eles como os animais jejuaram naqueles dias, né, para que pudesse ser abertas as portas, né, abrir as portas do céu para aquele povo, né. Mas Jonas estava preocupado somente com o bem-estar dele, não estava preocupado com a vida daqueles ninivitas. Como muitos de hoje estão preocupados só com o seu bem-estar e não estão preocupados com as ovelhas, ou preocupados com aquelas que ainda não são ovelhas, que estão no mundo, mas eles não querem ir buscá-la porque acham que é um enfado, né, para eles, né? Deus, ele
faz que nós usemos as coisas que Ele demonstra para nós, para podermos fazer as coisas que Ele quer que nós façamos. Então veja que a borboreira ali representava o quê? O descaso de Jonas pelo povo ninivita. E muitos pastores ainda fazem descaso com aqueles povos que estão no pecado, não? Que isso é o significado dessa palavra, é o significado dessa borboreira que hoje nós conhecemos aqui nas Américas como o pé de mamona, não? E era mais ou menos parecido com o que era a borboreira que Jonas estava descrevendo. Amém? Que Deus abençoe a todos, né? E venha, você que ainda não é inscrito, inscreva-se, né? E você põe seu like aí, né? Seu joinha aí, para ver se estão gostando, né, desses vídeos e de outros muito mais. E você também entre no playlist que você vai achar muitas outras coisas ainda, muitos outros assuntos para você aproveitar e aprender da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Até uma próxima.